Olá, tudo bem? Dando continuidade, neste vídeo nós iremos abordar o algoritmo do Bellman-Ford, que é outro algoritmo que serve para identificar o caminho mínimo entre dois pontos no grafo, só que diferentemente do algoritmo do Dijkstra que vimos anteriormente, esse algoritmo ele considera, certo? Ele é capaz de identificar o caminho no caso do grafo possuir arestas de peso negativo. Só para contextualizar um pouco, existem algumas situações que podem ser modeladas utilizando grafos, em que seria possível ponderar as arestas com peso negativo. E aqui eu vou citar apenas algumas, né? Por exemplo, movimentações financeiras, em que é possível obter lucro ou prejuízo. Tá? Então, no caso do lucro, teríamos pesos de valor positivo e no caso do prejuízo, teríamos pesos de valores negativos. Outra situação poderia ser de um entregador que ele necessita atravessar um pedágio e pode acabar pagando mais do que ele vai receber pela encomenda efetivamente. E podemos ter também uma situação, no caso aqui, de reações químicas, onde nós podemos ter energias que são geradas e energias que são consumidas durante essa reação química. Então existem situações em que o peso ele pode ser positivo ou pode ser negativo, lembrando que o algoritmo do Dijkstra ele não consegue identificar esse caminho quando o grafo ele possui pesos negativos. Então esse algoritmo de Bellman-Ford, na verdade é Ford, Moore e Bellman, ele tem esse nome em homenagem a três pesquisadores, né, que trabalharam em cima desse algoritmo em anos distintos. Então, lembrando que naquela época não tínhamos essa difusão do conhecimento como temos hoje, então era muito difícil saber, né, e primeiro ter o contato com pesquisadores de outras regiões, outros países, e segundo, saber o que é que eles efetivamente pesquisavam, né? Então esse algoritmo ele também trabalha utilizando programação dinâmica, certo? Então a ideia seria encontrar esses caminhos mais curtos e diferentemente do algoritmo do Dijkstra, que fecha um vértice por iteração, no caso do algoritmo do Bellman-Ford, a cada iteração mais externa, né, a cada iteração do algoritmo, ele vai examinando todos os vértices e esse processo, né, as iterações elas vão continuando até que não seja possível mais atualizar nenhuma distância dos caminhos até os vértices, tá? Então aqui, como nós já estudamos e sabemos, quando possuímos um gráfico com n vértices, qualquer caminho conectando dois vértices vai ter no máximo n-1 arestas, tá? Então, portanto, cada vértice ele vai ser examinado no máximo n-1 vezes. E com essa estratégia é possível computar esses caminhos mínimos considerando peso negativo. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco quando a gente visualizar esse algoritmo com o uso de um grafo, certo? E assim como o algoritmo do Dijkstra, ele também se baseia naquele princípio de relaxação, ou seja, a distância até cada vértice ela vai sendo atualizada à medida que caminhos mais curtos vão sendo identificados. Ou seja, vai ocorrendo atualizações até que a solução ótima ela seja encontrada, certo? Conforme eu mencionei anteriormente, esse algoritmo ele vai continuar iterando até que não seja possível identificar caminhos mais curtos, ou seja, vai existir uma variável que ela vai me indicar quando de uma iteração para outra ocorreu uma modificação, alguma atualização nos vetores que são utilizados para armazenar as distâncias. Então, a partir do momento que de uma iteração x para uma iteração y não ocorrer alterações, esse algoritmo ele vai encerrar, certo? No entanto, se houver uma nova atualização na última iteração desse algoritmo, é sinal que esse grafo ele vai possuir um ciclo de peso negativo, tá? Em termos de terminologia, temos um conjunto de vértices que vai representar os antecessores do vértice atual. Temos também aquelas duas estruturas que vimos no algoritmo do Dijkstra, certo? Um vetor para representar as distâncias e um vetor hot que ele vai indicar o vértice antecessor ao vértice i, né, no caminho mínimo. E temos também uma variável booleana que ela vai servir para indicar se houve uma atualização a cada iteração do algoritmo, certo?
Bom, vamos analisar agora o algoritmo do Bell-Montfort, que ele tem como entrada, assim como o Dijkstra, o grafo propriamente e uma matriz de pesos das arestas, certo? Então, considerando que o vértice 1 como sendo o vértice inicial do nosso algoritmo, então a distância até 1 recebe 0 e o hot posição 1 vai receber infinito, certo? Nenhum vértice antecede ele. E para os demais vértices, primeiro vai ser verificado se existe uma aresta saindo do vértice 1 até o vértice i. Se sim, então o hot do vértice i já vai receber o vértice 1 e a distância até o vértice i vai receber o peso da aresta de 1 até o vértice i. Caso contrário, ou seja, se não existir uma aresta saindo do vértice inicial para um outro vértice, i, né? Então, no caso aqui, o hot recebe 0 e a distância recebe infinito, assim como nós vimos lá no algoritmo do Dijkstra, tá? A única diferença seria já esse si aqui, para inicializar a distância dos vizinhos do vértice inicial com o peso da aresta, tá? Então, conforme eu mencionei anteriormente, esse algoritmo ele vai iterar até n-1 vezes, e para cada iteração ele vai setar que essa variável altera como sendo falso. Tá? Toda vez que dentro de uma iteração ocorre uma atualização da distância, essa variável vai receber aqui o valor verdadeiro, certo? E isso serve para indicar também se o algoritmo ele conseguiu convergir, né? Ou se vai ser necessário continuar iterando até o máximo de vezes. Então, para cada iteração do algoritmo, existe esse laço aqui da linha 8, que para cada vértice do grafo, com exceção do vértice inicial, vai ser verificado o seguinte. Então, para um vértice i, né, começando em 2, vão ser analisados todos os vértices que são antecessores ao vértice i, ou seja, todos os vértices a partir dos quais é possível chegar no vértice i, né, através de uma aresta. Então vai ser feita aquela mesma verificação do algoritmo do Dijkstra. Se a distância até o vértice i for maior do que a distância do antecessor j mais o peso da aresta de ji, então ocorre uma atualização, né? A distância de i vai passar a ser a distância até o vértice j mais o peso da aresta, e o hot índice i vai receber o j, né? E conforme eu mencionei anteriormente, essa variável altera vai passar a ser verdadeiro. E isso vai ser feito para todos os vértices, né? Vai ser verificado todos os antecessores dele e vai ser feito também para todos os vértices do grafo, tá? Então, se após esse laço da linha 8 chegar aqui na linha 17 e for verificado que o altera é igual a falso, então o algoritmo ele assume que a partir desse ponto e nas iterações seguintes não vai mais haver atualizações e que pode ser encerrado, tá? Caso contrário, retorna aqui para a próxima iteração e repete o processo. Para cada vértice do grafo, vai obter os antecessores desse vértice e continuar esse processo, tá? E isso é interessante por conta das arestas que têm peso negativo, tá? Diferentemente do algoritmo do Dijkstra, que não considera isso.